Legal, gente, estamos de volta. Recado para você de casa. Olha, não deixe que o futuro, se perca no tempo. O seu futuro começa hoje, começa agora. Que tal você participar do vestibular de inverno da Uniandrade? Coloca na tela aqui para nós, Alexandre, tá aí, né? A Uniandrade é uma das melhores instituições de ensino do Paraná. Está esperando a sua ligação, a sua visita, ou que você acesse o site e participe hoje mesmo do vestibular de inverno. Faça sua inscrição. A Uniandrade oferta tanto o curso tradicional como o tecnólogo, que são os cursos superiores de curta duração, mas de uma eficácia muito grande. Você pode participar tanto do vestibular tradicional como do vestibular agendado. Uniandrade, acesse o site e prepare-se para ser um vitorioso. Deixa eu cumprimentar os nossos convidados, Daqui a pouco eu vou conversar com meu amigo, o advogado, Dr. Rodrigo Camargo, Nós vamos falar sobre pensão de alimentos em casos diferenciados, E só que antes eu quero cumprimentar e conversar com o secretário da SMELG. A SMELG é a Secretaria Municipal do Esporte e da Juventude. E tem à frente aqui o meu nobre amigo, o secretário, o Aloísio Dutra Júnior. Secretário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário. Seja bem-vindo, viu? E esse homem aqui é um grande apaixonado por um esporte, que é o rugby. É isso, secretário? É essa a paixão da minha vida. É o esporte em geral, mas em especial o rugby. Tá certo. Um dia eu fui fazer uma entrevista lá na secretaria, ele tem lá na mesa dele lá aquela bola do rugby, Acompanha ainda, secretário? Acompanho diuturnamente o andamento do rugby. Não posso mais praticar, a idade não permite mais, mas continua sendo. A paixão continua. A paixão continua. Então vamos falar então com o secretário dessa campanha Doe Sangue pelo Esporte. O que é essa campanha, secretário? Essa é uma campanha de contrapartida social dos atletas incentivados. Só me permite eu trocar com você aqui esse microfone por esse? Que o estagiário esqueceu de ligar. Alguém tem que pagar a conta, Vamos jogar na culpa do estagiário que fica menos feio. É mais barato. Então, secretário, fala pra gente toda essa campanha Doe Sangue pro Esporte. É uma campanha de contrapartida social dos atletas incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte de Curitiba. Curitiba tem uma lei de incentivo ao esporte, hoje atende em torno de 360 projetos, com mais de 1.000 atletas sendo beneficiados. E uma das obrigações desses atletas é participar de campanhas de ordem social. É a contrapartida. A contrapartida deles. E a gente sempre faz no inverno, porque no inverno os bancos de sangue têm um problema com a queda dos doadores, Então, propositadamente, a gente faz na entrada do inverno, todos os anos. Esse é o 15º ano que é feito essa ação. Há 11 anos ela tem esse nome, Doe Sangue pelo Esporte. E o ano passado nós chegamos a 676 doadores. Isso é uma coisa muito importante. Bacana. Isso é muito importante. Isso é 40% da necessidade mensal dos bancos de sangue de Curitiba. Então, o objetivo é conscientizar, secretário? O objetivo, temos alguns objetivos. Primeiro é suprir essa queda. Normalmente existe uma queda em torno de 30% nas doações de sangue durante o inverno. Então essa ação ela acaba por equilibrar um pouco os bancos de sangue de Curitiba. E o que acaba acontecendo também é que, em função do grande número de doadores que comparecem, alguns se tornam doadores habituais, que é o principal objetivo da campanha, que é aumentar o número de doadores de sangue. Secretária Luísa, as pessoas de casa veem a chamada, Doe Sangue pro Esporte. Somente os atletas podem participar dessa campanha? Não. Os atletas, eles são um chamariz, para que a população toda preste atenção nessa questão. Nós temos, inclusive, dentro dessa campanha, os 3 grandes clubes de futebol de Curitiba, o Atlético, o Coxa e o Paraná Clube. Os 3 estão doando camisas oficiais autografadas pelos jogadores, Então, você, torcedor do Coxa, torcedor do Atlético, do Paraná, indo lá, automaticamente vai estar concorrendo
a uma camisa autografada oficial do seu clube. Bacana, hein? Né? Bacana. E ainda a Federação Paranaense de Futebol, hoje, entrou também na campanha doando 2 bolas oficiais do Campeonato Paranaense de Futebol. Que legal. Bacana. Ótimo. Bacana. Bom, as pessoas de casa querem saber os postos de coleta. Claro que você pode entrar depois no site lá da Secretaria, né, da Esmelge. Lá deve estar, né, secretário? Isso. Então, no Todos os Facebook da detalhes, Esmelge, no site da Prefeitura, né, você pode acessar. Mas vamos lá, são 5 pontos de coleta, né? Tem o Santa Casa de Curitiba, o HC de Curitiba, o Erasto Gettner, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças e Hemobanco? o Hemobanco. Ok. O Hemobanco. São os 5 pontos de coleta. Qualquer um dos 5 pontos de coleta, você vai ter acesso ao cadastro, a participar do sorteio dos brindes também, que é muito bacana. Legal. Né? E vai estar contribuindo para salvar muitas vidas. Né? É um número muito interessante. Cada pessoa que vai doar atende a 4 pessoas necessitadas. Bacana. Então, é uma coisa para mexer com as pessoas mesmo, é muito importante essa doação. Também vai estar disponível para a pessoa participar também do cadastramento de doadores de medula óssea, né? Para todas as pessoas que forem doar sangue, vai ser ofertado participar também desse banco de doadores de medula óssea, que é muito importante. A gente, com muito pouca movimentação, com praticamente sacrifício nenhum, pode salvar várias vidas. Secretário Aloysio, parabéns à sua gestão, né? Com bastante eficácia, na frente da Esmelge, pela Prefeitura está novamente promovendo e incentivando essa campanha que tem a ver com amor, né? E já diz, né, que a fé sem obras é uma fé morta, né? Então nós temos que fazer algo pontual para deixar nossa marca no tempo, né? É verdade. E a gente fazer por quem está ao nosso lado, né? É o povo de Curitiba atendendo a própria população de Curitiba. A gente primeiro precisa atender quem está ao nosso lado e em busca de quem precisa dessa atenção. Então a gente faz isso com muita satisfação, a gente vê muita satisfação nos atletas que comparecem para doação de sangue, e eu acho que isso tem tudo a ver com o esporte. O esporte tem que ser usado como exemplo para a sociedade, os atletas têm que ser reconhecidos como exemplos positivos para a nossa juventude. E mais uma vez, os atletas de Curitiba estão servindo como exemplo. Bacana. Secretário, me deve mais uma vez uma entrevista, vamos falar de rugby, hein? Opa, à vontade. Isso se nós não marcarmos um jogo de rugby. Você disse que não sei. Não. Entrevista com jogo de rugby, então o programa vai ter que ser um pouco maior. Bom, eu vou agradecer ao secretário e nós vamos liberar a presença dele, porque eu sei que ele está bastante atarefado lá junto à sua secretaria, que é bastante eficaz. Secretário, muito obrigado, viu? Muito obrigado a você, Mário. Um prazer enorme estar aqui novamente no seu programa. Joia, bacana. Bom, agora nós vamos conversar com o doutor Rodrigo Camargo, né, nosso amigo aí, advogado. Ele que vai falar hoje, agora sim, doutor Rodrigo, olha só. Vamos começar. Você verá no programa de hoje dúvida, doutor Rodrigo, de pensão do pai que mora longe, pensão alimentícia na gravidez, é possível? Pensão alimentícia dos avós, será que pode? Pensão alimentícia paga pelos filhos aos pais, pensão por acidente dentro do ônibus, pensão por ataque, deve ser por mordida de cão, né? Isso aí pode, doutor Rodrigo? São casos especiais de pensão? São casos Eu vou diferenciados. sentar ali para você me responder essas perguntas aí. Então, doutor, Vamos lá. responda-nos, por favor. Sim, são inúmeros casos, Mário. Eu selecionei algumas perguntas para a gente trabalhar no programa de hoje. Então, nós vamos ver especificadamente cada uma dessas perguntas. Mas sim, nós temos hoje um alargamento, uma ampliação das possibilidades de pedido de pensão alimentícia. Porque quando se fala em pensão alimentícia, num primeiro momento, você traz aquela ideia de o pai, quando acaba se separando, acaba pagando para o filho. Certo. Né? Mas nós temos que desmistificar essa situação, primeiro, porque não é só o pai que paga ao filho. Quando o pai fica com a guarda da criança, a mãe deve pagar a pensão ao filho.
Isso existe no nosso ordenamento jurídico, né? Nós vamos ver questões que os avós têm de ser obrigados a pagar pensão para os netos, em algumas situações específicas, né? Nós vamos ver também que algumas pessoas estão obrigadas a pagar pensão alimentícia em decorrência de algum ilícito civil, em decorrência de algum acidente. Bom, para ilustrar então essa nossa conversa, o doutor Rodrigo nos trouxe aqui várias perguntas. Essas perguntas são encaminhadas por e-mail lá para o escritório, né, de pessoas que buscam aí sanar suas dúvidas. Então vamos lá, a primeira pergunta que foi encaminhada lá para o escritório foi o seguinte, ó: sou casada há 10 anos e tenho 2 filhos. Descobri que meu marido me trai. Esse programa é Márcia Goldschmidt. Hein, doutor? Olha aí, ó. Saí de casa com as crianças e vim para Curitiba morar com meus pais. Não tenho dinheiro para contratar um advogado em Salvador, onde ainda mora meu marido, para pedir pensão de alimentos. Como eu devo fazer? Vamos lá, Mário. Nessa situação é o seguinte: o alimentando, ou seja, o filho, aquela pessoa que vai pretender o pedido de pensão alimentícia, tem prerrogativa de foro. O que isso significa? O processo que você vai pedir pensão alimentícia tem que ser ajuizado, a ação será distribuída na cidade, na comarca, no domicílio de quem vai pedir a pensão alimentícia. Então, no caso, essa pessoa não precisa voltar a Salvador, sua cidade de origem, para impetrar com ação lá. Perfeito, não precisa voltar lá, o advogado contratado não precisa ser de Salvador, porque a ação não vai acontecer lá. A ação vai acontecer, nesse caso específico, em Curitiba, porque é onde a criança está residindo atualmente. Então a outra parte vai ser intimada para vir a Curitiba se defender ou para uma conciliação ou algo parecido. Perfeitamente. Ele vai receber um oficial de justiça lá na casa dele, informando que ele está sendo chamado a se defender numa ação de pensão alimentícia e essa defesa terá que ocorrer aonde o processo está tramitando. Nesse caso, Curitiba. Perfeito. Mais uma pergunta, olha só. Preciso pedir pensão alimentícia para minha filha, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado e nem pagar as custas do processo. Como devo proceder? Bom, vamos lá. Essa é uma questão muito importante. É fundamental que você tenha uma representação para ir até a justiça buscar o pedido de pensão alimentícia e você poder fundamentar na lei esse pedido, né? Então nós temos hoje o Estado que fornece essa assessoria gratuita, certo? Através da Defensoria Pública. Então, se você mora em Curitiba, você pode procurar a Defensoria Pública, que fica na Rua Cruz Machado, número 58, ou você pode procurar também um posto de atendimento da Defensoria no Fórum de Família, que fica na Rua da Glória, número 290. E lá você vai conversar com o defensor público, vai passar por uma triagem inicial e vai conseguir esse atendimento sem qualquer tipo de custo. Perfeito. A próxima pergunta diz assim, doutor Rodrigo: estou grávida e o pai da criança não quer ajudar com os gastos durante o período de gravidez. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Aí, continuação aqui, né? Como provar que o filho é do suposto pai? Certo, vamos lá. Essa é uma pergunta muito importante até para esclarecer e, novamente, desmistificar. É de profundo desconhecimento da população o que nós chamamos de alimentos gravídicos. É a pensão alimentícia que é devida durante a gravidez. Então, o pai, ele deve pensão alimentícia quando o filho nasce, até um certo período da vida, quando o filho consegue prover para si próprio com a força do seu trabalho. Né? Após a maioridade, após ele estudar e ele ter uma profissão e conseguir se manter com isso. Mas não necessariamente o pai não deve pensão alimentícia quando a criança, ou melhor, o neném foi concebido. Então, a partir da concepção, você já tem que arcar com um valor, porque os gastos dessa mãe em decorrência da gravidez serão majorados. Eu dou alguns exemplos que estão na lei. Os gastos com o parto, os acompanhamentos do pré-natal, as visitas ao médico, eventuais remédios, suplementação vitamínica ou algum remédio necessário em decorrência disso, e todos os gastos necessários e decorrentes da gravidez. Mas aqui, doutor, a continuação da pergunta, ela diz assim, como provar que o filho é do suposto pai? Então, pressupõe-se que ele está
se negando a paternidade aqui. Isso, perfeito. Ele não quer arcar porque diz que não é o pai. Veja, se existe um casamento, nós temos a presunção, então nós não temos maiores problemas. Agora, se a pessoa convive em união estável, mora junto, ou são namorados e tem essa gravidez, você vai ter que levar o maior número de elementos a conhecimento do juiz para que ele, se convencendo de que a pessoa indicada é de fato o suposto pai, ele vai fazer essa condenação. É bastante difícil, de fato, não é muito fácil fazer essa comprovação e você vai ter que utilizar todos os meios de prova que nós temos hoje à disposição. E são inúmeros. Você pode utilizar a prova testemunhal, testemunhas que sabiam que eram um casal, de que tinham relacionamento efetivamente juntos. Você pode usar qualquer tipo de documento. Eu dou como exemplo fotos, vídeos, por exemplo, postagens de rede social, troca de mensagens, troca de e-mail, WhatsApp, qualquer outro aplicativo. Então, tudo isso são provas que você vai demonstrar que existia um relacionamento, né, para que você consiga convencer o juiz de que esse é o suposto pai. Nesse mesmo caso aqui, doutor, caso o pai ou o suposto pai, mesmo diante de provas, ainda contestasse e exigisse um exame de DNA, a quem cabe o custo desse exame? Veja, o exame de DNA é uma prova pericial dentro do processo. A regra geral determina que quem requer o exame tem que arcar com essas custas, né? Nós temos a possibilidade de fazer o exame da coleta do líquido amniótico durante a gravidez, mas é um exame bastante agressivo, invasivo, segundo a medicina. Então não é recomendável fazer isso sob pena de expor ali a criança a certos riscos durante a gestação. Então, vamos seguir com a pergunta aqui, lembrando que é uma pergunta que foi encaminhada para o escritório do Dr. Rodrigo. Na mesma pergunta, a pessoa conclui. O que ocorre com o nascimento da criança? Não existe mais o pagamento de pensão? Sim, existe, ele deve ser continuado. Apenas a pensão que era reconhecida como alimentos gravídicos, ele vai ser convertido em pensão alimentícia, até que o pai venha a eventualmente contestar. Então, você vai, através do seu advogado, peticionar nos autos pedindo a conversão e a continuidade do pagamento. Você sabe que a gente gosta de incrementar as perguntas, né, doutor? Muito bem, então ele, diante das provas, durante o período gestacional, ele foi obrigado em juízo a pagar as custas de todo o período gestacional, né? Muito bem, a criança nasceu e aí o pai disse, olhou para a cara da criança, né? Né, Sarnão? Olhou para a cara da criança e disse, tá diferente. Não é meu. Mas eu paguei as custas durante todos os 9 meses de gestação. E aí ele disse, agora eu quero o exame DNA. Porque agora já pode, porque a criança já nasceu. Perfeito. Foi feito o exame DNA. E não é ele o pai. Como é que fica esse custo de processo todo? Que ele arcou com as custas do processo, ele arcou com esse período gestacional todo. Como é que seria concluído esse caso, doutor Rodrigo? Você gosta de me colocar em situações difíceis, né, Mário? É por isso que você é um bom advogado? Vamos lá, como é que funciona? Existe um princípio que determina o seguinte, os alimentos, eles são irrepetíveis. O que isso quer dizer? O que eu pago, se eu pagar a maior, se eu pagar errado, eu não tenho a opção de cobrá-lo novamente. Ok. Ou seja, vou fazer o exame de DNA, com o exame, qual vai ser a vantagem dali para frente? Eu consigo me livrar daqueles pagamentos e aí a mãe vai ter que verificar quem é o pai. Foi pago. O que foi pago, infelizmente, ele não vai conseguir reaver. Certo. A próxima pergunta diz o seguinte, olha, o pai do meu filho está internado em uma clínica de reabilitação e não tem nenhum salário. Como eu faço para pedir pensão alimentícia? É isso? Aí, como se fosse a conclusão, isso ouvi dizer que o pai dele... Assim, aí ela conclui, ouvi dizer que o pai dele pode pagar. É verdade? O avô da criança é aposentado e tem uma renda alta, uma renda boa. Sim, é verdade. É o que nós conhecemos como pensão alimentícia paga pelos avós. Alimentos avoengos. O que é isso? Veja, a lei determina que o pai,
tem que pagar a pensão alimentícia ao filho quando ele necessitar dessa verba, certo? Como o pai, nesse caso específico, tem uma renda limitada ou nenhuma, ele vai ter uma dificuldade muito grande de entregar a pensão alimentícia para o filho. A lei, pensando em proteger a criança, porque ela é menor de idade, não pode trabalhar, não tem condições, prestigia essa criança, estendendo esta obrigação aos avós. Veja, pai e mãe são obrigados, por força de lei, a pagar as custas do seu filho. Na ausência, na incapacidade de se pagar a integralidade dessas despesas, então você consegue estender uma complementação aos avós. Que situação, hein, doutor? Uau, os avós devem ficar muito felizes, né, numa situação dessa, hein? É muito difícil de explicar para eles, né? Porque eles dizem, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu já criei os meus filhos, Puxa vida, hein? né? Eu já Que gastei, eu já situação. paguei a minha conta, mas não é assim que funciona. E tem os caras, viu, que gastam todo o dinheiro com bota de jacaré, sabe? Com chapéu bonito. Tô vendo um cara aqui, um cantor, que ele tá com um colar de ouro, um crucifixo, gente, desse tamanho. Um cara desse, se separar, deve pensar pagar 1 milhão de pensão. É, doutor? Tem umas pensões altas aí na justiça. Artista já viu, né? Quando se separa, a pensão é alta. Eu tô falando isso que daqui a pouco nós vamos receber uma dupla aí de cantores, né? Que vão cantar pra gente. Eu tô vendo um dos cantores aqui tá cheio de ouro, hein? Que beleza, que beleza. Mas vamos em frente. Olha, a próxima pergunta diz o seguinte, doutor. Olha, recebi um oficial de justiça na minha casa, informando que fui processado e tenho que pagar pensão ao meu neto. Não tenho condições de pagar o tanto que estão pedindo. Os outros avós também não deveriam ajudar? Sim, com certeza. Esse é um caso específico da pergunta anterior, né? É um avô que já está sendo chamado na justiça para complementar uma pensão, né? Então, qual é a justificativa dele? Não tenho condições de pagar o tanto que fui chamado na justiça para pagar. Aí a dúvida, os outros avós não teriam que pagar? Se eu tenho o pai e a mãe, cada um tem um pai e mãe, são 4 avós, né? Então sim, a legislação prevê que uma das matérias de defesa que ele pode alegar é chamar justamente os outros avós a dividir essa despesa. Vamos dividir o custo. Exatamente, temos que pagar, todos temos que pagar. Então veja, se a mãe, representando a criança, né, faz o pedido judicial para o pai pagar, o pai não tem condição de pagar toda a despesa que compete a ele, né? Então você chama os avós paternos para dividir essa despesa. Lembrando que o tema de hoje, minha gente, são as pensões em casos especiais. Então vamos lá, olha. Sofri um acidente dentro de um ônibus da prefeitura por culpa do motorista. Terminei uma cadeira de rodas, não tenho ninguém para me ajudar. A prefeitura terá de me amparar financeiramente? Essa é uma situação... É considerado uma pensão isso, doutor? Sim, é considerado uma pensão, porque a ideia da pensão é justamente mensalmente você prover uma verba financeira, um recurso para que aquela pessoa consiga manter a sua vida. Ok. Né? Então, veja, o primeiro ponto a ser esclarecido é que em processos como esse, você precisa comprovar a culpa daquele motorista do ônibus. Ok. Né? Então, ou seja, houve uma freada brusca, pulou um quebra-mola que não deveria ter pulado, foi desatenção. Como que isso aconteceu? Então, se você conseguir comprovar judicialmente a culpa daquela empresa, daquele motorista, você consegue sim estender esse pedido, não à prefeitura, mas sim à empresa que exerce o serviço público. Perfeito. Perfeito? Então, você consegue exercer isso e fazer o pedido de uma pensão. Lembrando, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto da área do direito e você quer sanar sua dúvida, você pode encaminhar a sua pergunta por e-mail para a CR Advogados, né, doutor? É contato, né? Isso, é Rodrigo. Contato rodrigo@cradvogados.com. É isso, doutor? Exatamente. Pode encaminhar sua pergunta, doutor Rodrigo vai responder ao vivo aqui em nosso programa. Doutor Rodrigo, obrigado, viu? Nosso tempo está esgotado, a pergunta do cachorro fica para outra semana. Abrimos com ela, tá Tá ótimo. bom? Vamos chamar um intervalo comercial. Na volta nós vamos conhecer a dupla muito rica, né? Cheia de ouro, de prata, né? E vamos conversar também com um locutor de rodeio. Depois do intervalo comercial.